E já falando de um assunto muito importante que afeta toda a nossa região, porque mais de 500 procedimentos eletivos, que são aquelas cirurgias não tão graves, foram desmarcadas, mas isso não significa que elas não são necessárias. Desde o início da crise financeira na Santa Casa de Fernandópolis, que a gente já comentou algumas vezes, passa por uma situação muito complicada. O pronto-socorro da unidade, para você ter uma ideia, está fechado nesse momento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora ao vivo, inclusive com o Yuri Macri, que esteve na cidade, vem acompanhando desde a semana passada, já falamos sobre aqui, inclusive no SP, e hoje retornou de lá para contar com outros detalhes, o que tem acontecido e de que forma isso tem afetado a população. Boa noite para você, Yuri. Nelson, boa noite para você e para os nossos telespectadores. Na semana passada, quem estava assistindo o nosso SP Record pôde acompanhar que a gente já trouxe aquelas primeiras informações sobre essa crise financeira que estava atingindo então a Santa Casa de Fernandópolis, que começou, na verdade, ali no dia 28 de fevereiro e tem se estendido então por todo o mês de março. A gente já tem essas informações sobre esses 500 procedimentos que já foram suspensos, porém esse número pode ser até maior nessas últimas atualizações da Santa Casa, de procedimentos eletivos, procedimentos que podem ser reagendados, mas como você disse, são procedimentos que essas pessoas precisam. A gente sabe que a pandemia deixou muita coisa represada e a população agora procura esses atendimentos, que eram especialidades que eram vistas como não prioritárias e agora são prioridades. Agora o pessoal tem dado ênfase a tudo isso. Com essa paralisação do atendimento, dos procedimentos seletivos e também o fechamento do pronto-socorro da Santa Casa lá de Fernandópolis, o poder público começa a se preocupar com tudo isso, porque não apenas a cidade de Fernandópolis depende do atendimento ali da Santa Casa, mas diversos municípios. Naquela época da pandemia, eu sempre cito a pandemia porque a gente pôde entender um pouco melhor de como funciona o sistema de saúde, a importância das Santas Casas, a importância desses hospitais de alta complexidade e como eles são separados dentro do Departamento Regional de Saúde. Então, sem a Santa Casa de Fernandópolis fica muito difícil e a gente vai ter então certamente um acúmulo para a Santa Casa de Votuporanga, aqui para São José do Rio Preto. Como você mesmo disse, hoje à tarde eu estive em Fernandópolis para conversar com o secretário de Saúde para entender como isso tudo muda, a situação do município, no quesito saúde, e a gente vai conseguir entender um pouco mais desse panorama desde a paralisação, desde o início, ou melhor, desde o pronunciamento da Santa Casa de Fernandópolis, que eles de fato estão vivenciando uma crise financeira. Vamos assistir a reportagem. Desde a semana passada, os atendimentos no pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis foram paralisados. Atitude tomada pelos médicos que deixaram as escalas de plantão devido à falta de pagamento do salário. Um vídeo que circula nas redes sociais em um encontro regional de representantes da saúde mostra o momento que o diretor clínico da entidade faz um discurso sobre a crítica situação. O diretor clínico da Santa Casa, e provavelmente a Santa Casa vai fechar em breve. Dessa semana provavelmente fecha, por não ter médico para trabalhar. Eu estou sem receber desde outubro. Não só eu, todos os médicos da Santa Casa desde outubro sem receber. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Que profissional fica 6 meses sem receber trabalhando? Na sexta-feira, a assessoria de imprensa divulgou uma nota sobre a situação. Diversos pontos foram destacados: a insuficiência de recursos, bloqueios judiciais e a falta de pagamento dos salários. A crise foi confirmada pela administração. Desde o final de fevereiro, mais de 500 procedimentos eletivos foram suspensos. Quem precisa de algum atendimento emergente, obrigatoriamente tem que se deslocar daqui de Fernandópolis para alguma cidade vizinha. Trabalho que é feito pelo Sistema de Regulação de Vagas do Governo do Estado de São Paulo. Em relação ao pronto-socorro, hoje nosso pronto-socorro está com escala funcional, graças a Deus. Não sabemos até quando isso vai perdurar também, porque depende da situação que estamos passando, a crise, etc. E, infelizmente, tivemos uma noite sem plantonista, onde avisamos as autoridades, os órgãos competentes, para que não houvesse nenhuma surpresa para ninguém, não colocasse a vida de nenhum paciente em risco. Suspensão dos atendimentos e reagendamentos dos procedimentos tornam a situação preocupante ao poder público do município.
Segundo o secretário de Saúde, as UPAs estão bem equipadas e conseguem atender a demanda. Entretanto, casos mais graves precisam ser encaminhados. É claro que preocupa que a população ela não pode ficar desassistida e a gente precisa auxiliar a Santa Casa nesse momento tão difícil que ela vem passando também. O pronto atendimento a gente já vem fazendo, né, essa triagem para a Santa Casa. Toda a nossa população de Fernandópolis e dos municípios que fazem parte do consórcio CISARF, eles são encaminhados para a UPA, para que depois sim, caso de uma necessidade, seja transferido para a Santa Casa ou outras unidades hospitalares da região. Na nota divulgada à imprensa, Santa Casa afirma que por mês faz o pagamento de R$400 mil em acordos judiciais para colaboradores. Negociações estabelecidas junto à Justiça. Uma reunião entre o município e a administração da entidade deve esclarecer os problemas e a dimensão da dívida. A administração da Santa Casa foi convocada, inclusive juntamente com os vereadores, para estar até aqui no gabinete do nosso prefeito André, para estar passando essas informações oficialmente, para a gente ver aonde a gente pode estar fazendo um projeto, um plano de trabalho, para que a gente possa auxiliar a Santa Casa nesse momento. Mas foi uma surpresa nossa, né? A gente vem falando sempre com a administração da Santa Casa, a gente sabe da dificuldade, isso aí é fato para todo mundo, né? Isso aí já vem de tempo e a gente não sabia realmente e não sabe o que realmente está passando. A gente sabe que tem salários atrasados por causa de contas bloqueadas, bloqueios judiciais, mas a administração tem que nos passar oficialmente o que está acontecendo para ver o que a prefeitura pode estar auxiliando nesse momento. Bom, tá aí a reportagem, né? A gente conversou com o secretário de Saúde de Fernandópolis, tem a fala do provedor da Santa Casa, também do diretor clínico da unidade, que deu aquela fala, né, ou melhor, o pronunciamento tão polêmico naquele encontro regional, denunciando, né, a falta de pagamentos, os salários aos médicos desde outubro, né? Ele relata que o salário dele não caía na conta desde outubro e falando sobre a possibilidade do fechamento ali dos atendimentos e também o provedor explicando toda essa situação. Na reportagem, a gente disse sobre essa reunião que está sendo feita com a administração da Santa Casa e também vereadores, prefeito ali de Fernandópolis. Essa reunião, segundo as informações aqui da produção da Record TV Rio Preto, ela ainda não finalizou. Por isso que a gente ainda não consegue dar um parecer para o nosso telespectador. E sobre aquele número, né, dos 500 procedimentos eletivos que foram suspensos, esse número pode ser maior que 600 procedimentos na última atualização então da Santa Casa. Nelson, a gente segue acompanhando essa história toda. Nós sabemos que as Santas Casas de todo o Brasil não é algo restrito apenas à Santa Casa de Fernandópolis. Ele já tinha uma situação complicada, uma situação complexa no sentido financeiro antes mesmo da pandemia. A pandemia acabou reverberando e trazendo mais confusão ainda para as contas ali das Santas Casas. Também tem um trecho na fala do provedor que ele relata que esses credores não aceitam o parcelamento, querem esse crédito de forma à vista e a gente sabe como é a forma de condução da Santa Casa, não funciona como se fosse uma empresa, né? Tem uma outra forma de se conduzir, uma outra forma de se administrar. Então, diante disso, a gente segue acompanhando e torcendo para que, através dessa reunião, eles possam, então, chegar num acordo e o município possa custear, talvez, o que está atrasado, para que esses atendimentos possam ser novamente recolocados à disposição da população e tudo seja normalizado, porque enquanto isso, quem precisa talvez desses atendimentos ali na Santa Casa, seja para qualquer especialista ou mesmo para uma emergência, não está conseguindo ser atendido, ou melhor, vive com a incerteza. Será que se eu me machucar, pessoal que está assistindo lá em Fernandópolis, se a pessoa se machucar ali, talvez se for para o pronto-socorro, vai encontrar o pronto-socorro sem um médico para fazer o atendimento, né? Porque não se sabe se esse médico, se a boa vontade desse médico vai colaborar para que ele cumpra a escala do que está previsto então ali para ele. A gente segue acompanhando porque é algo muito sério e que traz muitos impactos na vida daquela população. Com certeza, é tudo que a gente não gostaria de estar noticiando agora. Eu espero, sinceramente, que haja
uma força-tarefa por parte dos poderes constituídos. Tanto a administração municipal, nós temos deputados estaduais, deputados federais, que representam não só a cidade, mas toda essa macro-região, e não tendo a Santa Casa ali, e agora já com o PS fechado, outras cidades começam a absorver essa demanda e aí vai contribuindo para o inchaço de outros equipamentos de saúde, que vocês tentem fazer uma conciliação no sentido de prorrogar essas dívidas, conquistar verbas junto com o governo estadual, com o governo federal, que se haja um meio termo para que o fechamento não ocorra e que essas pessoas recebam o que estão precisando, porque eu já disse aqui, ninguém merece, e eu já passei por isso, não é fácil trabalhar sem receber. É obrigatório, tem que pagar. Agora, o que não pode é deixar a Santa Casa fechar. Vamos continuar acompanhando, tomara que a gente não tenha mais capítulos negativos daqui para frente, mas sim, vamos seguir monitorando. Yuri, obrigado pela sua participação.